Bom dia, princesas e príncipes. Eu só vejo príncipes e princesas. Que a linda e gloriosa paz, que só o filho mais velho da irmã Maria pode dar para você, seja convosco. Se você não entender nada dessa confusão de filho mais velho da irmã Maria, pergunta para o pastor da igreja que ele vai explicar para você. Eu só sei que só Ele pode dar a paz verdadeira. Eu me sinto muito honrado. Eu sou agora, atualmente, deixei de ser pastor da igreja sede, entreguei para o meu filho, Samuel, que está fazendo um grande pastorado. Eu fiquei como bispo, eles me chamam de bispo, visitando as nossas 40 igrejas lá em Divinópolis. E eu brinco com eles, eu sou muito brincalhão. E eu digo assim, olha, eu sou tão feliz de vocês me chamar de bispo, mas se fosse apóstolo seria bem melhor. Pode sentar. Eu sou muito feliz, estou muito honrado de estar aqui para falar um pouquinho do início da nossa igreja quadrangular no Rio de Janeiro. Em 1951, a tenda chegou no Rio, em São Paulo, e a mesma tenda, em 1957 ou 58, eu tinha 18 anos, foi para o Rio de Janeiro. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês. O início da nossa igreja no Rio de Janeiro, eu não sei falar muito de São Paulo, porque lá em São Paulo eu tinha ainda 11 anos de idade, não sei nada. Mas no Rio de Janeiro eu tinha 18 anos, quando saímos de uma igreja presbiteriana, e quase todos os jovens que saíram desta igreja se tornaram pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sou o número 41 do nosso credenciário. Eu falei para o nosso presidente, Mário de Oliveira, eu disse, Mário, eu estou preocupado. E ele olhou para mim e disse, preocupado com o quê? Eu estou preocupado porque 37 já morreram, só falta 4. E eu posso ser um deles. Ah, Jesus amado. Mas eu vejo, volto a dizer, eu vejo vocês, príncipes e princesas, preparando-se para a grande missão de evangelizar esse Brasil, que tanto precisa de serem resgatados. E por isso eu quero ler com você, quero basear minha palavra na santa, eterna e poderosa palavra de Deus. Não quero ser cansativo,
Quero ser espontâneo naquilo que vou falar, querendo que você possa conhecer um pouquinho do início da nossa igreja, que no Rio de Janeiro, ali naquela tenda humilde, nasceram os grandes líderes, Edir Macedo, R.R. Soares e outros que frequentavam conosco aquela tenda do grande reavivamento brasileiro. Nossa igreja é a mãe do avivamento brasileiro. Aleluia. Aquela igreja que nasceu numa tenda humilde, a gente cantava assim: eu sou tendeiro em nome de Cristo Jesus, eu levo ao mundo inteiro a sua palavra, a sua cruz. A gente cantava na tenda com a maior alegria, dizendo: eu sou tendeiro. A tenda foi um escândalo muito grande para os evangélicos, porque naquele tempo ninguém batia palma. Os pastores diziam: quem gosta de palmas é político. Aí chega aquele tendeiro barulhento, tocando guitarra. A guitarra era o instrumento do demônio, dos Beatles. Era o instrumento do rock maligno. E aquela guitarra estridente, a bateria. Aquilo escandalizou a igreja evangélica brasileira no Rio de Janeiro. De tal sorte que ninguém sabe, mas eu vou falar para vocês, o Conselho de Pastores Evangélicos do Rio de Janeiro enviaram um edital ao consulado norte-americano pedindo a extradição, mandar embora os missionários que estavam chegando ao Brasil para estragar a igreja evangélica. Só que o consulado norte-americano não aceitou, não havia motivo. E a tenda continuou. Sob perseguição, nós éramos muito perseguidos. Mas era um lugar inesquecível. Eu me sinto até, peço perdão, eu sou muito emotivo. Eu me emociono ao saber, lembrar tudo que acontecia naquela tenda. Vamos ao texto bíblico, porque na hermenêutica, eu ainda pastoreio pastores, eu sou pastor de pastores. E sou professor no ITQ. E eu digo que para mim, a hermenêutica é mais difícil contextualizar o texto bíblico de 4.000 anos atrás, como vamos ler agora, trazer para o contexto atual da nossa vida hoje, é mais difícil do que interpretar a Bíblia. Trazer para hoje, para a minha vida hoje, para a sua vida hoje, é muito difícil. Êxodo
Segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Para não ser muito cansativo, vou selecionar alguns textos, esperando de todo o meu coração que Deus fale a cada um de nós. O verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, porém a sarça não se consumia. Verso 8, verso 7. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido, meu Deus ouve, o clamor dos seus exatores, por causa dos exatores. Porque conheci, o meu Deus conhece. Ele conhece você, sabe? As tuas deficiências, as tuas imperfeições. Ele conhece tudo. E conheci as suas dores. Verso 10: vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Verso 15. Aliás, 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Oh Senhor, fala conosco. Deixa eu falar um pouquinho para vocês a história deste grande missionário. Moisés foi um grande missionário. Pode identificá-lo como estadista. Ele era até sanitarista, porque foi ele que ensinou a lavar as mãos, e a medicina hoje pratica isso que Moisés ensinou, lavar as mãos antes de qualquer atitude médica. Foi Moisés que falou. Até sanitarista ele era tudo. Mas um grande missionário. Eu espero que você possa se espelhar neste missionário e sentir o fogo que arde naquela sarça ardente. Uma mulher vista humanamente como irresponsável, inconsequente. Uma mãe que faz uma loucura. Joquebede faz um cestinho e coloca seu querido filho nas águas do Nilo. Mãe inconsequente. Assim é a vida de quem vive pela fé.
Ela não podia imaginar o que poderia acontecer. O rio Nilo cheio de crocodilos, o barquinho vai embora. E a mãe fica na beira do rio, talvez, orando e dizendo: Senhor, cuida dele. Toma conta dele. Uma princesa sai do palácio, deixa as piscinas confortáveis do palácio, inexplicavelmente para tomar banho num rio que não tem nada de bonito. Só Deus sabe. Só Deus explica. Só Deus conhece. Ouve o chorinho do menino, mandou a escrava buscá-lo e se apaixonou pelo menino. E adotou como filho, levando-o para o palácio. Moisés agora se torna príncipe. Aí você vai perguntar para mim assim, mas por que Deus queria que Moisés se tornasse príncipe? Por isso que eu chamei vocês de príncipes e princesas. Que Deus ama os príncipes e princesas. Por que Deus precisava colocar Moisés no palácio para ser príncipe? Porque escravo não liberta escravo. Você já viu um cachaceiro libertar outro cachaceiro? Tem que ser príncipe para libertar. Escravo não liberta escravo. Só que a Bíblia é muito franca, muito sincera em dizer que Moisés, com toda aquela educação do palácio de Faraó, na cultura egípcia, ele tinha muita fraqueza. E ele precisava sair do Egito. Havia necessidade que ele saísse de lá. E ele se torna um homicida, um assassino. Ele mata. E por isso, ele teve que sair do Egito. A notícia chegaria nos ouvidos do faraó. E detonado, ele sai do Egito com o trauma emocional de ser um homicida, um assassino. Você sabe qual é a diferença entre a atuação do Espírito de Deus e o espírito maligno? Os dois convencem do pecado. Só que o Espírito Santo convence do pecado todo ser humano. O Espírito Santo convence do pecado, mas ele também convence da justiça. Pecado, justiça e juízo. Além de convencer do pecado,
o Espírito Santo diz assim: há uma justiça que será feita na sua vida. Agora, o espírito maligno também convence do pecado, só que para atormentar. E foi assim que Moisés deixou o Egito, atormentado. Um trauma tão horrível na vida dele, que acabou sendo um assassino. Ele deve ter caminhado levando consigo a culpa do pecado. Chegando em Midian, depois de uma longa caminhada, é hospedado na casa de um macumbeiro. Vai se assustar agora. Quem era o sogro dele? Que hospedou aquele forasteiro, aquele estrangeiro. Um sacerdote de uma religião idólatra. Um macumbeiro. Hoje diríamos um macumbeiro. Mas os caminhos de Deus são estranhos. Além de ser hospedado por um idólatra, um sacerdote de uma religião estranha, ele casa com a filha dele. Fica mais confuso ainda. E vai cuidar das ovelhinhas que não eram dele. E cheio de traumas, imperfeições, desculpas, com muita gente que não quer se envolver com missões. Senhor, escolhe outro. Eu não sei falar, eu sou gago. Eu tenho deficiência. E Deus deve ter dito assim, na minha interpretação, eu acho que deveria ser assim: não, eu não vou curar você, você vai continuar gago. Porque eu quero mostrar para o mundo que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não adianta você dar desculpa para Deus para não ser missionário, para não sair para ganhar almas. Quando eu vejo a junção divina de Moisés e Arão, porque Deus disse: tudo bem, você é gago, continua gago. Mas eu vou colocar com você o teu irmão, que fala bem, que tem o dom da oratória. Ele vai falar por você. Deixa eu falar um pouquinho do início da nossa igreja. Lá na América do Norte. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Rua Azusa, o maior avivamento espiritual que o mundo já conheceu. William Seymour, numa época de racismo nojento, ele era um pastor negro, defeituoso de uma perna, cego de um olho, que para fazer o curso de teologia, os brancos não deixavam que ele se sentasse com os brancos. Tinha que fazer o curso pela janela, anotando as aulas pela janela.
Este homem foi tremendamente usado por Deus. William Seymour, na Rua Azusa. Ali naquele lugar, na Rua Azusa, ali a nossa fundadora frequentou. Ela estava chegando também de um trauma muito grande, porque havia viajado para a China, estava lá na China com o seu querido Robert, mas o missionário morreu e ela retornou aos Estados Unidos detonada, arrasada, fracassada, com um nenenzinho no colo, e ela foi restaurada ali na Rua Azusa. Na Rua Azusa também iniciava o seu ministério um ex-cowboy norte-americano, lá de Hollywood, um ator americano, chamado Raymond Boatwright. Tinha mais ou menos uns 2 metros de altura. Enquanto isso, no Brasil, estava Haroldo Williams e Jesus Hermínio Vasquez, tentando iniciar a igreja evangélica, a igreja quadrangular, na cidade de São João da Boa Vista. Os dois tentaram, mas fracassaram. Não conseguiram estabelecer a igreja. E o Haroldo, muito triste, voltou para a América e confessou que estava fracassado. Nesse momento, Deus levanta uma mulher que coloca as mãos sobre a vida de Raymond Boatwright. Infelizmente, este homem nunca foi homenageado no Brasil. Ela colocou as mãos sobre Raymond Boatwright e disse: eu te envio para o Brasil. Ele foi procurar o Brasil no mapa mundi porque não sabia nem onde ficava. Foi procurar o presidente da nossa igreja e disse: olha, eu tenho um chamado para o Brasil. E o presidente disse: ah, que bom, o Haroldo acabou de chegar lá do Brasil, dizendo que não conseguiu abrir a igreja. Os dois se juntaram e resolveram vir para o Brasil, trazendo a grande tenda. Esta tenda chegou no Rio de Janeiro, isto em 1958, eu tinha 18 anos, e foi um ponto de curiosos que começaram a frequentar esta tenda. Primeiramente, nós éramos somente curiosos. Uma tenda tão humilde, uma lona velha, rasgada, um lugar que não tinha nenhum conforto, um lugar tão esquisito. E nós que frequentávamos uma grande, luxuosa e linda construção que é a Igreja Presbiteriana Central do Rio de Janeiro,
ela é toda revestida de mármore branco. É linda, linda, linda. Nós frequentávamos esta igreja e agora nós nos apaixonávamos por uma tenda de lona rasgada que nada tinha a ver. E foi ali que eu entendi o mistério de Deus ter rasgado aquele véu. Quando Jesus morreu, o véu que separava os homens de Deus foi rasgado de alto a baixo. E Deus estava dizendo: eu não moro mais aqui, eu mudei de endereço. Saímos da presbiteriana tão luxuosa, porque Deus havia mudado de endereço. Fomos para aquele lugar onde Deus começou a operar tantas maravilhas. Eu fico emocionado quando eu começo a lembrar tudo que acontecia naquela tenda. A tenda que se tornou um escândalo para a igreja evangélica no Rio de Janeiro, para nós era o fogo que nascia em nossas vidas. E muitas vezes Haroldo dizia: esta tenda é como o fogo que ardeu naquela sarça, fazendo esse fogo incendiar a alma de um grande missionário que foi buscar o seu povo do Egito. Havia fogo, fogo da paixão pelas almas. A gente saía da tenda e nós queríamos evangelizar. E eu me lembro, com 18 anos, sem saber pregar, não sabia nada. Me puseram numa congregação, numa favela perigosa, no Rio de Janeiro, para ser o dirigente da igreja do Rio de Janeiro, da favela. Porque nós queríamos fazer o que eles faziam naquela tenda. Irmãos, naquele trabalho, naquela tenda onde deu-se início da igreja do Evangelho Quadrangular no Rio de Janeiro, não havia correntes. Não havia correntes. Hoje a corrente de libertação. Depois nós vamos fazer a corrente do batismo do Espírito Santo. Não. Tudo acontecia num culto só. Enquanto as pessoas eram levadas até em macas, pessoas desenganadas, gente desesperada chegava de longe, e os missionários orando, operando maravilhas, mas ao mesmo tempo levantavam-se muitos que começavam a dançar dentro da tenda, cantando em línguas estranhas,
Havia o derramar do Espírito Santo naquela tenda. Eu vi bem perto de mim, nunca esqueci, um cego de nascença que começou a gritar aqueles gritos lindos, maravilhosos de gratidão. Seus olhos foram abertos. Aleluia! Glória a Deus! O fogo estava ali. O fogo da presença do Senhor. Raymond Boatwright, grande guitarrista, quando ele largava a guitarra, ele nunca aprendeu a falar português. Ele era traduzido pelo Haroldo. Ele largava a guitarra, ele olhava para o povo e dava o grito de guerra. I am a lion! Eu sou um leão! E ele saía pelo meio do povo, porque às vezes tinha muito mais gente do lado de fora da tenda do que dentro da tenda, mas ele ia lá onde estava o povo. Nós víamos sem fazer nenhum apelo. Nós não cantávamos como a gente canta, não é? Aqueles hinos emotivos. Foi na cruz, foi na cruz. Quem quer aceitar Jesus? Não, ninguém fazia isso. As pessoas vinham e começavam a jogar os maços de cigarro no altar e se convertiam. Vidas eram transformadas. Pegava fogo. Pegava fogo. O fogo que incendiou a alma de Moisés. Senhor, eu vou para o Egito. Mas eu digo lá, quem foi que mandou eu ir? O Egito tem muitos deuses. Cada praga que Moisés fez no Egito era para derrotar um deus do Egito. Cada praga era um deus. Eu chego lá e digo, como é o teu nome? Aí Isaías 45, verso 15 diz assim: verdadeiramente tu és o Deus que se esconde. Mas Isaías, como profeta messiânico, já poderia dizer: mas este que se esconde, dizendo eu sou, iria se manifestar em Cristo, muitas vezes dizendo eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. O eu sou iria se manifestar, mas agora ele é um Deus que se esconde. Vai lá e diga: o eu sou te mandou. Mas Senhor, eu sou não tem substantivo e nem adjetivo. É impossível tentar você completar quem é Deus, o Deus que se esconde, dizendo: Deus, eu sou amor. Tudo bem, João disse que Deus é amor, mas tente colocar
amor, eu sou amor, que você vai ver que o amor é incomensurável, é inexplicável, de tão grande que é o amor que Deus tem por todas as almas que estão perdidas. Não tem jeito de você complementar. Eu sou. Agora, na verdade, o eu sou, essa expressão eu sou, é um verbo. E verbo caracteriza ação. Deus disse, vai! Está falando com muita gente aqui nessa manhã. Vai, e eu serei contigo. O eu sou me enviou a vós. Irmãos, eu fico emocionado quando eu lembro o início da nossa igreja quadrangular no Rio de Janeiro, naquela tenda tão humilde. Nós que deixávamos uma catedral bonita, suntuosa, cheia de luxo, íamos para uma barraca que não tinha nenhum atrativo. A única atração que fazia o Rio de Janeiro inteiro se movimentar para ir até a tenda era o fogo de Deus que caía naquela tenda. Ah, como nós víamos coisas incríveis acontecendo, como os pecadores chorando se arrependiam, iam até o altar chorando, entregar-se para Deus e começar uma vida nova. Irmãos, naquela tenda deixou muita saudade, mas eu quero que esse fogo continue na nossa igreja, a partir de vocês, príncipes e princesas. Deus quer fazer de você um ganhador de almas, um libertador daqueles que sofrem. Deus quer fazer de você um grande libertador. Para terminar, eu poderia contar tanta coisa linda, irmãos. Nós, jovens que fomos para a tenda, a gente ia para a tenda perguntando um para o outro. Sabe, a gente ia para a tenda numa santa expectativa. O que será que vai acontecer hoje? A gente sempre esperava, indo para a tenda, dizendo, Deus, o que o Senhor vai fazer hoje? O que vai acontecer? Porque sempre eram maravilhas que aconteciam espontaneamente na operação divina, através de um homem chamado Raymond Botwright. Este homem esquecido no Brasil. Haroldo veio a primeira vez ao Brasil, foi fracassado. Mas quando ele se juntou com Raymond, o fogo veio e aconteceram maravilhas. Para terminar, eu quero falar de uma pergunta semântica. A pergunta semântica é aquela que você faz,
mas você não está interessado na resposta. Faz por fazer. E no julgamento de Jesus, madrugada, os religiosos da época, Anás e Caifás, invejosos, porque Cristo havia criado uma popularidade muito grande e eles tinham inveja de Jesus. O condenaram por heresia. Ele se faz filho de Deus. Isto é uma heresia. Ele não guarda o sábado. Isto é uma heresia. Ele atende uma mulher prostituta e diz para ela: teus pecados estão perdoados, vá em paz e não peques mais. Um homem como esse tem que morrer. Levam a Pilatos. Pilatos tem que julgá-lo. E entre algumas coisas que Pilatos falou para Jesus, ele fez uma pergunta semântica. É uma pergunta que ele não está interessado em saber a resposta. O que é a verdade? Essa é uma pergunta que até os antigos filósofos gregos, desde Aristóteles, faziam. E Pilatos fez a pergunta. A indagação milenar. O que é a verdade? Fez a pergunta, não queria saber a resposta, saiu e foi embora. Jesus podia dizer para ele assim: Pilatos, eu já disse que eu sou a verdade, sou o caminho, a verdade, a vida. Agora, Pilatos, eu tenho uma verdade para você. Aleluia. Se você quiser ouvir, Pilatos, você é o supremo comandante das tropas romanas que estão a serviço de César. Você é a autoridade máxima. Quer ouvir a resposta? Eu posso te dar a resposta do que é a verdade. A verdade é que você vai me torturar. Jesus não foi só morto. Jesus foi torturado, espezinhado, maltratado, ferido, moído pelas nossas transgressões. Você vai me torturar e você vai me crucificar. Mas eu quero dizer para você, Pilatos, que eu vou ressuscitar. Eu vou voltar. E vou até o Brasil. Vou ressuscitar e o meu evangelho estará no mundo inteiro. Pilatos, haverá um homem no Brasil que se chama Mário de Oliveira. Eu vi, eu presenciei, e eu substituí Mário de Oliveira em Porto Alegre. Mais de 20.000 pessoas reunidas num só lugar. Mário de Oliveira chegava,
olhava para o povo, microfone na mão, não falava uma palavra. 2, 3 minutos silenciosos diante daquela multidão. E nesse silêncio, os demônios começavam a gritar. E vidas começavam a ser libertas. Milagres aconteciam. Pilatos, lá no Brasil, homens como Mário de Oliveira, Josué Benson, irão falar do meu evangelho e salvar muitas almas. Agora, a última verdade, Pilatos, que eu quero falar para você, se você quer ouvir. Um historiador chamado Flávio Joséfos escreveu que Pilatos, 6 anos depois da morte de Cristo, foi preso. Falcatruas, corrupção, ladrão, e César soube. Pilatos foi preso, jogado numa ilha deserta, torturado pela culpa, lavava as mãos e dizia: eu sou inocente daquele homem, eu não queria matá-lo, mas os religiosos me trouxeram ele para ser morto. Esse foi o fim de Pilatos. Que coisa triste, quando alguém rejeita o amor de Deus que se manifestou nesse mundo em Cristo Jesus. Eu olho para vocês e digo que vocês são príncipes e princesas que valem mais do que o ouro de Ofir. Vamos cantar? Ah, como eu gosto dessa música, irmãos. Com todas as suas imperfeições, que ninguém aqui é perfeito. Moisés também tinha imperfeições. Mas você vale mais do que o ouro de Ofir. Vamos cantar? Cante comigo. Esta música tão linda, essa canção tão linda. Vamos lá? Não consigo ir além do seu olhar. Fique em pé na presença de Tudo Deus. que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca é. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez eu deixo de fazer. A sua raridade não está naquilo que você ocupa. Isso é um mistério de Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é o espelho Se o mundo ainda não que revela o amor de Deus para esse mundo. Deus em conhecer o seu valor. Você é um espelho. Você é precioso. Você é preciosa. Que o ouro. Você é preciosa. Deus não vai desistir. Ele está aqui. Aleluia. Levantar, se o mundo te fizer cair. Eu estou sentindo quantos estão sendo restaurados nessa manhã.
Quantos estão sendo renovados poderosamente? E aquela chama da sarça está queimando na alma de muitos aqui, para buscar as almas perdidas, para resgatar o povo que sofre no Egito, para tirar da mão de Faraó, que oprime aquele povo. Você é precioso. Você, princesa, é preciosa. Aleluia. Você é o espelho que faz a Deus, como é bom, como é lindo, como é maravilhoso. É você. O Espírito de Deus está dominando tua vida agora. E você está sendo aquecido por esse fogo. Está sentindo o chamado de Deus para ir ao encontro daqueles que ainda precisam ser libertos. Aleluia. Eu não posso deixar de falar, para terminar, de uma irmã querida chamada Malvina. A irmã Malvina comprou uma casa, se mudou e chegou a notícia: ah, Malvina, você não sabe aonde você se meteu. A tua vizinha é mãe de santo, é uma macumbeira famosa. Ela tem um terreiro. Ela é mais do que mãe de santo, né? Os homens são babalorixás, as mulheres não sei como é. E você vai ser vizinha de uma mulher perigosa. Ela disse: ah, que bênção. Eu vou ganhar esta alma para Jesus. Ela fez um bolo bonito, gostoso, e disse para o filho, chamava-se Jorge, disse: Jorge, vai levar para minha vizinha. Diz que é um presente que eu mandei para ela. E ela recebeu aquele bolo porque Moisés queria escapar, né? Deus disse: Moisés, não tem jeito, Moisés, você foi escolhido, acabou. Que é isso na tua mão? Um cajado, uma bengala. Uma bengala que só as ovelhinhas do deserto conhecem. O mundo inteiro vai conhecer essa bengala que está na tua mão quando você abrir aquele mar vermelho. Só uma bengala. Joga no chão. E começou então o neófito Moisés a fazer maravilhas, transformando bengala em serpente. O que você tem na mão para ganhar almas? Malvina, nossa querida irmã, só tinha um bolo. Ela sabia fazer um bolo bem gostoso. Mandou o bolo. Aí a macumbeira veio, cumprimentou ela, conversaram, agradeceu o bolo. Alguns dias depois ela disse: vou fazer outro bolo. Aí o Jorge, o menino, levou
a mãe mandou mais um bolo para a senhora. Aí ela olhou e disse assim, eu acho que tem mandinga de crente nesse bolo. O que você tem na mão? É bolo que você faz? Ganha almas com esse bolo. Você é uma princesa. Aleluia! A macumbeira ficou doente. A Malvina foi na igreja e disse para as irmãs, vamos lá visitá-la, vamos orar por ela, vamos falar de Jesus. Foram lá, já estava desenganada, câncer na cabeça. O médico não queria operar. E disseram, explicaram, Isaías 53. Ela perguntou, o que eu falo lá? Isaías 53. Pode falar, com autoridade. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Fale. E a macumbeira foi curada. Aleluia. E a macumbeira fechou o terreiro. E se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. O que você tem na mão? Moisés, o que você tem na mão, Moisés? É só um cajado, uma bengala para mim andar no deserto. Essa bengala vai ser conhecida no mundo inteiro. O que você tem na mão para ser um ganhador? É só sair daqui pegando fogo, com aquele desejo ardente de ganhar almas para Jesus. Deus abençoe a todos. Pastor, a gente gostaria de lhe honrar com a lembrancinha. Nada. E juntamente eu quero lhe dizer que a minha geração é muito honrada de ter a sua geração como antecedente, e a gente respeita muito o que vocês fizeram, respeita muito o que vocês ainda estão fazendo, e a gente agradece porque se vocês não tivessem aceitado, se vocês não tivessem cumprido o ID, a gente não estaria agora, a gente não estaria ouvindo a palavra do Senhor agora, e por isso eu quero lhe agradecer muito.